Meninas, sejam muito bem-vindas, então, ao nosso projeto, com muito orgulho, The Mary Kay Way, feito com muito carinho para vocês. Então, eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho agora, para a gente começar, né, dentro dos padrões Mary Kay maravilhosos. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer por estarmos reunidas, aprendendo um pouco mais do nosso negócio. Pedir para que Deus nos encha de intuição, de boas vibrações, para que a gente coloque em prática tudo que vai ser aprendido, essa riqueza, né, que a Mary Kay Ash deixou para nós. Que assim seja. Bora lá? Vamos começar? Uma honra ter um monte de diretor aqui. A hora que eu vi dire aqui, gente, que delícia! Meninas, sejam muito bem-vindas. As Dicks presentes também, as consultoras. Então, a gente limitou essa aula, esse novo projeto, para quem já está dentro da carreira Mary Kay. Nós vamos falar muito de liderança. E você precisa ser uma líder, né, para poder aprender na prática o que esse livro maravilhoso faz. Então, eu já começo falando para vocês que ele me dá arrepios. Cada página que eu leio é como se eu estivesse sentada do lado da Mary Kay Ash, escutando aquela voz dela super suave, falando no ouvido, explicando passo a passo. A gente tem esse grande poder. É lógico que a aula não substitui a leitura do livro, que isso fique muito claro para vocês, mas que é uma forma de ajudar vocês a terem mais interesse em querer buscar muito mais conhecimento, porque é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos começar? Então vamos lá. Esse livro tem 2 introduções, e por mais que seja apenas introduções, é tão rico de detalhes que é impossível começar a falar desse livro da Mary Kay Ash sem falar das introduções, tá? Então pode ser que muitas coisas, principalmente para quem é consultora sênior, seja novidade, né? Uns rostinhos diferentes, umas fotos diferentes, mas eu queria ser o mais próximo possível, falar o mais próximo possível da realidade do livro, ok? Então vamos lá. Então, a primeira introdução que a gente vai encontrar é do Ryan Rogers. Alguém sabe quem é ele? Quem sabe quem é esse moço da foto aí? Às vezes, no mês passado, mês retrasado, quando a gente abria o nosso Em Sintonia, ele pulava na tela falando inglês, um português meio inglesado, né? Não é o filho da Mary Kay, não é. Quem é esse? Quem é o Ryan Rogers? Ah, que delícia, Eve! Aí, ó, passando inveja na gente. Isso, ele é um neto da Mary Kay Ash. E hoje é ele que toma conta da companhia, não é mesmo? Então, em 1963, quando foi aberta a Mary Kay, ele ainda era um bebê, né? Você imagina? Na verdade, ele nem existia, né? Quem ajudou a Mary Kay Ash na construção, quem esteve junto com ela o tempo inteiro, foi o filho dela. E daqui a pouco a gente fala dele. Então, ele começa narrando a visão dele como neto, né? Que já pegou a empresa pronta. E fala que em 1963, então, a avó dele, então Mary Kay Ash, começou a empresa dos sonhos. E ela adotou tal valores que deram forma no negócio. E que ele se orgulha demais dos valores que a avó dele colocou, né? A Mary Kay recebeu inúmeros prêmios. E quando ele tinha 2 anos, ele ainda não conseguia entender o que eram esses prêmios, o que significava. Mas a avó dele apareceu nos 60 minutos, 60 Minutes, e era entrevistado. Eu tive a curiosidade de procurar por esse programa, ele tá todo em inglês. Eu postei na NLL, no grupo de diretoras, para quem tiver interesse em assistir, entender um pouquinho de inglês. Posso postar para vocês também. E é fantástico assistir um documentário falando sobre a vida de Mary Kay Ash, com ela presente, explicando os valores da empresa, né? É muito fantástico mesmo. Opa, passou uma a mais aqui. Peraí. E quando ele apareceu na televisão, o entrevistador pergunta para ela a seguinte frase, né? Se ela não achava que ela estava usando Deus. Você não acha que você está usando Deus, não, para montar a sua empresa? E ela responde sabiamente para ele, né? Não, na verdade não. Eu espero sinceramente que Deus é que esteja me usando
para fazer com que essa empresa, né, prolifere aí e seja cada vez melhor. Então foi muito bonito. Então na primeira conferência de Dallas, outra coisa que ele narra e que para ele ficou muito forte foi um dos executivos da empresa estava segurando uma edição desse livro e gente, o que é fantástico, olha só, o livro tem o formato original, assim, ele não tem a capa, né? A capa é solta, foi criada depois. Então quando você pega um livro assim, né, todo pretinho, a sensação que você tem é que é uma relíquia mesmo, né? Então, assim, isso mexe com a gente. É engraçado, né? Mas é assim mesmo que eu me sinto, como se eu tivesse uma relíquia antiga, guardada a 7 chaves aqui, que eu tô amando cada pedacinho dele, né? Então, na conferência de Dallas, a primeira conferência de Dallas, um dos executivos pega esse livro na mão e pergunta pro grupo todo quem tinha lido. Algumas pessoas levantaram a mão, meio discretos, né, indicando que sim, que haviam dito. Ele falou assim, pois bem, ótimo, leiam de novo. Então isso ficou muito forte, muito marcado para ele. E aí ele disse mais, porque os que aqui não leram, ainda falaram que não leram, peguem um antes de vocês irem embora. E se vocês acharem que não concordam ou não podem concordar com os princípios descritos no livro, fiquem à vontade para ir embora. Então, assim, gente, que livro era aquele? O que está escrito nesse livro? Né? Por que mexe tanto? A gente tem essa cultura dentro da Mary Kay, que nós vamos passando umas para as outras e às vezes a gente não sabe, né? Que a grande parte está escrito aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me parando, tá bom? Então, olha só. A perguntinha que eu falei para vocês. Essa é uma foto da entrevista, né, desses 60 Minutes, em que o entrevistador pergunta para ela, né? Então, você não acha que de certa maneira está usando Deus? E ela responde, espero que não. Sinceramente, espero que não. Na verdade, espero que ele esteja me usando. Então, fortíssimo aí, né? E o que mais que ele fala? Ele fala, ó, que ele ficou muito feliz quando ele começou a rodar o mundo. E ele vê que todo mundo entendia muito bem os princípios da Mary Kay. Não precisava fazer muito esforço, né? Em todos os lugares tinha gente praticando o estilo Mary Kay, fazendo as outras pessoas se sentirem importantes. Sabe a plaquinha? Faça-me sentir importantes? Pois bem, em todo mundo essa era uma linguagem universal. Todo mundo conseguia entender isso muito bem e passar para frente. Né? A cultura Mary Kay, ele disse, é uma linguagem universal. Se a gente for na China, que está em segundo lugar em vendas, a gente vai ter a mesma cultura Mary Kay lá enraizada, né? Então, ela foi considerada, depois que ela já havia morrido, uma das 25 maiores líderes executivas da era. Você tem ideia do que é isso? Um livro que chamava Last Leadership contava a história de 23 líderes de sucesso. Para vocês terem uma ideia, nesse livro, um dos líderes era Bill Gates. Não, nem fraco. Pois é, e a Mary Kay Ash está nesse livro, né? E foi uma das únicas mulheres citadas. É ou não é pra gente morrer de orgulho? Quem foi receber esse prêmio, falar em público sobre a Mary Kay, foi o Richard Rogers. Esse sim, o filho da Mary Kay Ash, ok? O pai do mocinho que vocês viram, o mocinho bonito que vocês viram agora. Então, o que ele falou quando ele foi receber esse prêmio? Ele precisava falar para o público o que era a Mary Kay. E ele disse o seguinte, que todos na Mary Kay tinham o quê? Construção de relacionamentos. E que isso era algo que estava enraizado no modelo de negócio. O que ele quis dizer com isso? Que para você entrar na Mary Kay, você precisava gostar de pessoas. Mary Kay é relacionamento com pessoas. E o tempo todo. Alguém discorda disso? Você acha que não? Que Mary Kay não é relacionamento com pessoas? Alguém discorda? Vamos lá. Bom, daí nós temos agora uma introdução que ela mesma fez, né? Então agora ela começa a contar os motivos pela qual levou ela a escrever o livro.
E o que ela queria com isso? Então ela conta várias historinhas sobre a época em que ela trabalhava, né? Então vamos começar do começo, porque eu tenho várias coisas aqui na cabeça para contar. Então, na Mary Kay as pessoas vêm em primeiro lugar, ponto. É isso que a gente tinha acabado de falar. E ela falava assim, que temos orgulho de ser uma empresa famosa pelas pessoas que tem. Então, se tinha alguém que precisava ser valorizado ali, eram as pessoas, né? Porém, nossa crença de tratar bem as pessoas não entra em conflito com a necessidade que a empresa tem em gerar lucros. Então, o fato de eu tratar o meu cliente muito bem não significa que eu não tenho uma empresa que vai gerar lucros. O fato de eu fazer com que o meu cliente seja especial, com que eu tenha novas consultoras, não significa que eu não vou ter lucro. Claro, nós somos uma empresa, a gente visa lucro, não é assim? Mas ele não é uma obsessão. Quantas vezes a gente não fala para as nossas consultoras e a gente repete várias vezes para elas, e eu falei hoje, né, Rio? Tire o cifrão dos olhos. Em Mary Kay, se você fica voltado único e exclusivamente para o dinheiro, o seu negócio não se desenvolve. Olhe para as pessoas quantas vezes e pode acreditar, é muito verdade. A partir do momento que você visa lucro 100% e deixa de fazer com que as pessoas se sintam especiais, seu negócio não vai para frente. É um negócio mágico, parece que a Mary Kay mesmo incorporou na alma das pessoas que querem fazer acontecer na empresa, né? E o que é o entusiasmo, né? O que significa? Entusiasmo é a fórmula do sucesso, mais milhares de mulheres engajadas é igual ao sucesso. Então, se ela tinha uma empresa e ela conseguia passar esse entusiasmo para as mulheres, e essas mulheres comprassem a ideia de ter sucesso, então a empresa seria um sucesso, né? E nosso segredo, qual que é o segredo da Mary Kay? Conceito de liderança único e baseado na regra de ouro. E isso, gente, é muito além. Eu tinha uma visão muito pequena do que era a regra de ouro, perto da descrição de regra de ouro que essa mulher traz nesse livro. Vocês não têm noção. Vocês vão aprender um pouquinho hoje. Que permite as práticas justas prosperem nos negócios. Regra de ouro não é simplesmente perguntar para outra pessoa se ela já tem uma consultora que atenda. Regra de ouro vai muito além. A regra de ouro você pode encaixar em todos os momentos da sua vida pessoal, não só nos seus negócios, tá? Vocês vão ver que nós temos muito a ganhar com ela. Em 1963, a Mary Kay Ash, então, se aposentava e depois de ter trabalhado 25 anos com vendas diretas. Então, ela tinha uma grande conhecimento sobre vendas diretas. Ela era, inclusive, diretora de treinamento de uma grande empresa, né? Mas ela se sentia desanimada quando ela aposentou. Ela começou a pensar em tudo que ela tinha vivido. Ela foi sim uma mulher, nesses 25 anos de vendas diretas, ela foi sim uma mulher de sucesso. Afinal, ela foi diretora de treinamento, né? Não recebe um nome, um cargo bonito desse se não for uma pessoa que esteja tendo sucesso. Mas ela não estava feliz. Ela não se sentia entusiasmada, ou ela não sentia que ela tinha feito tudo que ela podia ter feito de contribuição na vida dela. E aí o que ela fez? Chorou as pitangas? Deitou e chorou? Claro que não. Essa aposentadoria trouxe para elas muitas reflexões. Ela via que muitas mulheres eram injustiçadas no seu ambiente de trabalho. Muitas faziam o que? Trabalhavam muito e ganhavam metade do que os homens, né? E ela estava muito negativa, se sentindo muito mal. E ela se sentia mal por estar com pensamento negativo. Porque ela falava que ela era uma pessoa tão positiva, tão alta astral, mesmo com todas as adversidades do emprego dela, das injustiças, ela era sempre positiva, mas ela não estava conseguindo se sentir bem. Antes que entrasse numa depressão ou algo do tipo, ela deu uma chacoalhada, né? E ela falou, calma lá. Vamos fazer o seguinte, vou me proteger desse sentimento negativo e vou fazer uma lista com tudo de bom que aconteceu nos meus últimos 25 anos de empresa. Então ela começou a escrever tudo
que ela achava que era maravilhoso nesses 25 anos. Quando ela viu, ela falou, putz, eu podia escrever um livro. Só que para eu escrever o livro, eu também vou listar os problemas, os maiores problemas que haviam atrapalhado a carreira dela. Então ela tinha de um lado as coisas maravilhosas que tinham acontecido nos 25 anos da carreira e as que atrapalharam ela de ter crescido mais, né? Mas ela pensava assim, gente, como que eu, sem estudo nenhum, sem conhecimento formal sobre liderança, vou escrever um livro? Quem que vai dar atenção para essas ideias? Ninguém vai querer nem ler esse livro. E uma das coisas que ficava muito, muito forte na cabeça dela era a tal da regra de ouro. Então ela escrevia o livro, escrevendo as coisas boas, as coisas ruins, e martelava na cabeça dela. Tratar os outros como eu gostaria de ser tratada. E ela falava, gente, tem que ter, tem que ter. Aí ela caiu a ficha. Deu um plim lá e ela falou, putz, eu acabei de criar uma empresa dos sonhos para uma mulher trabalhar. Hoje nós sabemos que temos homens e oferecemos oportunidade para homens. Mas ela estava focada na empresa para mulher trabalhar. Ela, pera um pouquinho. Se eu tenho uma empresa dos sonhos no papel, se eu tomar uma atitude, uau, por que não criar a minha empresa e colocar em prática tudo isso que eu ia escrever num livro que eu nem sei se alguém ia ler? E ela começou, vou fazer, não vou fazer, você acha que foi simples assim? Não foi não. Então olha lá. Ela precisava, para abrir uma empresa, já que ela queria colocar em prática aqueles pensamentos que ela teve, um produto de altíssima qualidade, que beneficiassem as mulheres, que dessem às mulheres uma oportunidade para elas se sentirem capazes. E ela passou dia e noite pensando, que produto é esse? O que eu vou pôr para comercializar? Ela já tinha a empresa dos sonhos montada, ela já tinha exatamente escrito tudo o que ela queria, mas ela ainda não tinha qual produto. Imagine, perdeu noites aí pensando. Até que ela foi no banheiro fazer os procedimentos dela noturno, de limpeza de pele, cuidar da pele, né? Que já fazia 10 anos que ela usava esses produtos. Ela usava esses produtos que haviam sido formulados de um pai, de um cosmetologista. Ele havia morrido, esse cosmetologista vendia esses produtos na loja, era assim, de boca a boca ficava passando, então muita gente da família dela comprava esses produtos por muitos anos, até que esse homem morreu, né, que fabricava, esse pai do cosmetologista morreu, e ela comprou essas fórmulas desses cremes. Quando ela começou a fazer os procedimentos de pele dela, ela falou, uau, gente, tá aqui, produto para beleza, né? É isso, achou o produto, era o que ela queria, né? Achar o que ela colocaria na empresa dela dos sonhos. Então eram produtos voltados para mulheres, para criar oportunidades ilimitadas para elas não terem mais que ouvir. Homens precisam ganhar mais porque possuem família para sustentar. Quando ela foi conversar com o patrão dela sobre aumento de salário, que ela queria um aumento de salário, esse foi o argumento que ele usou para ela. Não, Mary Kay, homens realmente precisam receber mais que mulheres, porque os homens precisam ganhar mais, que eles têm família para sustentar. E o argumento dela usar, mas eu também tenho família para sustentar, não foi suficiente, né? Então você imagina o incômodo dela, né? Ela também se incomodava quando, por exemplo, ela estava numa reunião e aí ela dava aquelas ideias que hoje na Mary Kay são maravilhosas. E ao invés deles acatarem as ideias dela ou tentar colocar em prática, eles caçoavam dela e falavam, ai, Mary Kay, você tá falando feito uma mulher, né? Então, ela queria uma empresa que as ideias das mulheres, as intuições femininas fossem encorajadas. E que falar que você pensava feito uma mulher não era um demérito, muito pelo contrário, né? Se você pensa como uma mulher é porque você tem intuição, então essas intuições precisam ser encorajadas para a gente colocar em prática e bombar a nossa empresa, né? E desde o início, o dinheiro não era a principal motivação dela, mas ela queria mudar a vida das mulheres. Só que nesse momento, ela também tinha consciência que ela iria usar
todas as economias dela para fundar aquela empresa. Era a única chance que ela tinha de fazer dar certo. Porque se aquilo não desse certo, ela também não tinha mais nada para trabalhar, para investir depois, tá? Mas, Papai do Céu sempre põe a mão em coisa boa. Sexta-feira 13, vocês acham que sexta-feira é uma coisa ruim? Muito pelo contrário, na vida de Mary Kay Ash e nas nossas vidas foi um dia abençoado. Então, 13 de setembro de 1963, uma sexta-feira, abre a Mary Kay Cosmetics. Então, olha só que bonitinha essas fotos, né? Eu andei pesquisando um pouquinho mais pra gente colocar o mais próximo possível. Então, 50 metros quadrados em Dallas tinha a empresa. Então, começou bem pequenininha e olha o tamanho que nós somos hoje. Tem muito para crescer, né, meninas? Então, vamos lá. Ela, o filho dela, mais 9 mulheres, né, começaram, então, como consultoras de beleza Mary Kay. Só que, assim, não tinha esse negócio de, igual hoje, muito organizado, né? Assim, eles eram organizados, mas não tinha departamento de RH, departamento disso, departamento daquilo. Todas elas faziam tudo, de tirar lixo, atender telefone, tava no começo. Então, ali era a hora de todo mundo fazer tudo, tá? Então, começou mesmo como uma mulher muito guerreira. E aí nós vamos começar a falar sobre a liderança. O que ela fala sobre liderança? A liderança Mary Kay, baseada na regra de ouro. O que ensina a regra de ouro pra gente? Que nós devemos tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Sabe da onde Mary Kay Ash tirou isso? Não foi de qualquer lugar, não. Olha só. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Da Bíblia. Não era um ensinamento qualquer, era um ensinamento de Deus na vida dela e que ela queria colocar dentro da empresa dela. Vocês têm consciência do tanto que isso é forte? Vocês já pararam para pensar o tanto que isso é forte? Isso não é balela. Isso é um negócio muito, muito forte dentro da empresa mesmo, né? Então, olha só. Seguindo a regra de ouro, a gente pode sim ter sucesso. Quem falou que se eu seguir a regra de ouro, eu não tenho sucesso? Então, a minha sênior costuma me falar uma coisa muito linda, assim, que eu guardo pra mim. Você não perde nada em seguir a regra de ouro. Muito pelo contrário, Deus te dá em dobro. E eu acredito cegamente no que ela me disse. Porque todas as vezes que eu respeitei a regra de ouro, eu tive, sim, recompensas dobradas depois. Porque eu sei que eu fiz o melhor. Não só profissionalmente. A partir do momento que você não segue uma regra de ouro, você tá moralmente... Não só profissionalmente, moralmente você tá se abalando, né? Querendo tirar vantagem em cima dos outros, isso é muito ruim, isso é muito feio, isso vai além do seu trabalho, tá? Então, o que ela fez? Ela colocou o seu instinto paternal, para que se tiver homens aqui, em ação. Desejou, ela tinha aquele desejo forte para fazer para suas consultoras o que o pai e uma mãe desejam mesmo para um filho. Então, é até por isso que a gente fala, né? Então, é minha filha, minha mãe, a gente tem essa brincadeirinha. Justamente por isso, porque ela tinha mesmo esse instinto maternal. E olha só como é importante. Uma mãe quer o melhor para o seu filho, não quer? Mas ela educa o filho. E com a Mary Kay Ash não ia ser diferente. Aquela mãe muito permissiva, que fala sim para tudo, erra muito. Então, ela também não seria assim. Né? Nada de permissividade, as coisas precisam ser certas. Ela não queria cometer os mesmos erros da empresa que ela trabalhou. Então, ela sempre falava para as pessoas que elas precisavam ter foco na solução, né? Para sempre a gente se colocar no lugar do outro para saber a resposta. Se eu fosse essa pessoa, como que eu gostaria de ser tratada? Então, olha só, ela contou uma história pra gente, né, no livro. Que ela ganhou uma viagem para Massachusetts de ônibus, 10 dias de ônibus. Vocês acham que ir para Dallas, ficar no avião bonitinho agora é coisa pouca? Então, na época dela era ônibus mesmo. E era uma recompensa para as líderes de vendas, para ver o presidente da empresa. Então, eles entraram no ônibus 10 dias, aquelas mulheres todas entusiasmadas, felizes, super contentes, criando aquela expectativa maravilhosa para conhecer o presidente da empresa. Aí, o primeiro lugar que elas foram levadas foi para conhecer a fábrica. Ótimo, legal, né? Depois,
elas foram convidadas para ir na casa do presidente. Aí elas criaram aquela expectativa, vamos conhecer o presidente. Pois bem, elas só entraram no jardim e elas foram embora sem nem sequer ver a cara do presidente. Então você imagina a decepção dessas mulheres que ganharam a Massachusetts, né, 10 dias de ônibus para sequer conhecer, ver de perto o presidente da empresa, né? E ela teve mais algumas histórias que ela relata, que ela teve um congresso de vendas e ela ficou 3 horas na fila para apertar a mão do palestrante, que ela tinha achado a palestra dele fantástica. Ela ficou 3 horas na fila para apertar a mão dele, para cumprimentá-lo. Ele sequer olhou no rosto dela quando ela deu a mão. Ele só se importava com o tamanho da fila, quando é que ele iria embora. Então ela provou para ela mesma que aquilo ali ia ser diferente, que ela não faria assim. E que se ela tivesse que ficar 4 horas na fila, ela ficaria 4 horas na fila, sorrindo e apertando a mão de todas as pessoas. E ela fala, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer isso. Gente, para quem conheceu o Álvaro Polanco, entende exatamente o que eu tô falando. Ele permanece sorrindo, te dando parabéns, mesmo com uma fila de 90 mil diretoras querendo apertar a mão dele. Ele permanece do mesmo jeito. Então você sente a essência da empresa mesmo nas pessoas que ainda estão aqui. É uma delícia, né? A gente se sente totalmente acolhido. Pode olhar que em todas as fotos que diretoras tirarem com ele, vão estar bonitinha, dele de bracinho dado, com um sorriso bonito no rosto, né? E aí ela conta que ela fazia questão de levar os grupos de diretoras de vendas na casa dele. Evelise, exatamente isso. Ele é Merkieste calça mesmo, exatamente. Entrava na casa dela para comer bolachinha que ela mesma fazia, né? Então as bolachinhas que ela mesma fazia, ela ficava o dia inteiro de treinamento com aquelas diretoras, consultoras, sempre sorrindo e fazendo com que elas se sentissem acolhidas, importantes naquele momento. Afinal, elas tinham subido degraus e elas mereciam estar ali, né? Então a valorização das pessoas dentro da empresa é muito forte. E cabe a nós continuar valorizando as nossas meninas também, né? Então, qual que é uma função de uma diretora? No contexto da Mary Kay na regra de ouro. Ela fala o seguinte, que a diretora é uma pessoa que constrói uma equipe, educa e guia as consultoras de beleza. Então, esse é o papel. Então, vocês que estão aqui, que ainda não são diretoras, você está disposto? Está disposto? É isso mesmo, a construir a sua equipe, a educar suas meninas dentro da regra de ouro, educar suas meninas dentro do que a gente pode e não pode fazer, a valorizar elas. É um trabalho árduo. Tem os ônus e os bônus. Você tá disposto a repetir e com muito amor? Porque do mesmo jeito, olha só, eu tenho 10 consultoras iniciando. Eu tenho 10... Ai, Carol, linda! Eu tenho 10 consultoras iniciando e eu vou ter que dar treinamento, educar e guiar essas meninas até que elas aprendam e comecem a andar sozinhas. O meu trabalho não acabou, porque no próximo mês, quando entrarem mais 10, eu vou ter que repetir isso de novo. E vou ter que ensinar tudo de novo, e vou ter que relembrar aquelas que esqueceram, e vou ter que chamar a atenção, tá? Então, é essa repetição que a gente tem que fazer com muito amor. Que é isso que esse é o seu papel como diretora de vendas. Educar e guiar. Vocês têm ideia do tanto que isso é forte? O tanto que a paciência tem que estar implantada dentro de vocês para respeitar e educar as suas meninas quantas vezes for necessário? Você é uma mãe, lembra? Não foi isso que ela disse para nós? Sentimento de mãe? Né? De educar? Então, é isso que nós somos. Umas mães mais bravas, outras mais boazinhas, mais mães. E aí ela fala de um projeto que ela resolveu colocar dentro da empresa, que é um programa de adoção, que é o Go Give. Quem não ouviu falar disso até hoje na empresa vai ouvir falar agora. Então, a Mary Kay tinha um problema sério com essa delimitação de território. Por quê?
Quando ela criou uma equipe muito boa, em que ela ganhava $1.000 de comissão de vendas da equipe dela. Ela trabalhou arduamente nessa equipe, motivou, ensinou, e aí ela precisou se mudar. Ela não conseguiu continuar recebendo pela equipe dela. Então ela perdeu tudo. Essa equipe dela foi simplesmente passada para outra pessoa, que em nenhum momento teve envolvimento com a equipe, não fez o que ela fez, não deu a atenção que ela deu, treinou essas pessoas. Então ela resolveu que na empresa dela, ela iria desenvolver esse sistema de adoção, né? Como que funcionaria? Por que alguém se esforçaria para treinar uma representante adotada sem não receber nada da venda dela? O que você ia ganhar com isso? Por que a Evelise lá em Franca ia adotar uma filhinha minha, sendo que ela não ganha nada com isso? Pra que eu vou adotar uma pessoa da Viviane aqui em São Paulo, se eu também não vou ganhar nada com isso? Eu vou perder tempo com essa pessoa. Eu vou ter que ficar explicando tudo pra ela. Pelo menos para as minhas eu explico e eu ganho. E essas? Alguém concorda que isso daria certo? No mundo em que a gente tem pessoas tão egoístas, implantar essa filosofia de adoção dentro de um sistema capitalista, daria certo? Ah, Renata, você tá aqui, sua linda. Como que isso daria certo? Daria. Porque eu estou ajudando. Eu estou sim gastando meu tempo e ajudando. Mas eu tenho outras pessoas que estão também ajudando membros da minha unidade em outras cidades. É uma troca. É colocar a regra de ouro em prática mais uma vez. Claro, não é? Eu ajudo você, mas você também me ajuda. Eu ajudo pessoas, eu ajudo um monte de consultoras. Eu tenho, sei lá, 15 filhas adotivas de consultoras aqui. Mas eu tenho 20 meninas no Rio de Janeiro que tem uma outra diretora que adotou pra mim. Eu tenho 5 em Minas que outras diretoras cuidam pra mim. Por que não fazer aos outros o que eu não gostaria de fizesse pra mim? E ser adotiva é muito mais, tá? É fazer exatamente o que eu faria com um filho meu. Independente se ele me gere lucro ou não. Então, tudo baseado na regra de ouro. Então, a definição do espírito Go Give para Mary Kay é dar mais do que você espera receber. É ajudar o próximo. É um sentimento interno de ajudar as pessoas mesmo. E ela se preocupou com isso em reconhecer essas pessoas Go Give. E olha que honra minha, no seminário desse ano, tá em cima do palco, com 12, são escolhidas 12, né? Uma por mês, e estar ao lado da Cris Jesus e da Evelise Paiva, sendo reconhecida como um espírito Go Give. Isso não tem preço. Meninas, é uma emoção que transcende a alma. É um negócio fora do normal. Você não precisa ser nem a ganhadora principal, né? A escolhida, a Miss Go Give. Mas estar representando o espírito Go Give que a Mary Kay Ash deixou para nós é um negócio fora do normal, de arrepiar mesmo, né? É uma emoção sem fim. Ai, Amanda, que delícia! Eu sei que vocês estavam vibrando lá por nós, né? E entre 12 pessoas, 3 ser da mesma área nacional, é muito orgulho, não é não? A gente tem que se orgulhar demais da área que a gente trabalha, né? É muita união, é muita coisa boa. Vamos lá. Frio na barriga, né? Ai, que delícia! A gente tem que voltar mais vezes. Gente, quem não subiu no palco ainda, vocês não podem perder essa experiência. E olha só, eu peguei um pedacinho do livro para compartilhar com vocês, que fala assim, ó. Quando o assunto é a nossa abordagem de vendas, não queremos que uma consultora de beleza independente pense: quanto posso vender para essas mulheres? Em vez disso, salientemos: o que posso fazer para com que essas mulheres saiam daqui hoje se sentindo bem consigo mesmas? Como eu posso ajudá-las a se sentirem mais confiantes? Acreditamos que uma mulher se sente atraente, né? Por fora. Quando uma mulher se sente atraente por fora,
ela também se sente atraente por dentro. Ah, obrigada, linda. Então, vamos analisar os seus atos? Pense sempre, se o que eu vou dizer não agrega nenhum valor, é melhor eu ficar calado. Você precisa ser exemplo. Você precisa ser exemplo em todas as instâncias. Eu vejo tantas meninas falando mal das próprias consultoras ou de amigas consultoras. Que coisa mais feia. Isso também é regra de quebra de regra de ouro. Eu não gostaria que falasse mal de mim, então eu não vou falar mal das outras pessoas. Isso também é quebra. Entenderam por que a regra de ouro vai muito mais além do que perguntar para a pessoa se ela já tem uma consultora que atenda? A regra de ouro se encaixa em tudo. Em tudo. Né? Então, se você não quer que fale mal de você, o que você vai falar vai agregar? Fecha o bico. A Lorenza Lacerda ensinou pra gente o truque da água. Anda sempre com uma garrafinha de água. Quando você tiver com uma vontade muito grande de falar uma asneira, bota a água na boca. E deixa a água na boca. Você só engole quando a vontade passar. Deixa a água lá, né? Faz cara de paisagem com a água na boca que fica tudo certo. Você não fala besteira. Certo? Então, para quem tiver dificuldade de controlar a língua e falar besteira, põe a aguinha na boca. Então, agora a nossa visão tem que mudar. Eu não tenho que mais pensar quanto que eu posso vender para essa mulher. Eu tenho que pensar o que eu posso fazer para mudar a vida dessa mulher, para ela se sentir melhor com ela mesma e para ela mudar tudo. Que quando a gente se sente bem com a gente, o nosso mundo muda. Não é assim? Se eu tô de bem com a vida, tudo muda. Então, vamos lá. Trate as pessoas de maneira justa. Aplicar a regra de ouro também significa tratar as pessoas com justiça, de acordo com os seus méritos. Eu não posso, por exemplo, eu tenho uma premiação para dar aqui, eu tenho uma mala de rodinha para dar. Eu não posso simplesmente escolher para quem eu quero dar. Se eu for justa e eu tenho 100 pessoas na minha unidade, eu tenho que ter um critério para usar essa justiça. Como que eu vou escolher essa pessoa? Eu não posso simplesmente escolher. Ela precisa merecer, né? É uma troca. Eu te valorizo, contando que você mereça. Então, quantas vezes eu escuto aí consultoras falando: ai, minha diretora não me dá nem bola. Você está fazendo por merecer? Você tem ideia de quantas vezes essa diretora já tentou falar com você, já tentou colocar você no caminho, já tentou te ensinar e você ignorou? Você tem ideia? Quem sabe se você agora começar a ir atrás dela e perguntar mais informações, querer crescer no seu negócio, as coisas não mudam. Você precisa de um mérito, né? Um bom líder precisa ser capaz de dizer não. Um bom líder não é aquele que fala sim para tudo. Até mesmo porque a gente precisa ter um equilíbrio. Como assim? Espera aí que eu vou te explicar. Então, o Bill. História do Bill. O Bill chega pro gerente e fala assim: olha, eu preciso de um aumento. Minha esposa perdeu o emprego e a gente tem 2 filhos. Tá. Pessoas de coração muito mole poderiam ter compaixão com ele, não poderiam? Eu morri de compaixão com ele. Mas eu não posso comprometer. Compaixão eu posso ter. Você pode ser compreensivo, mas você não pode necessariamente ter que corresponder aos desejos e à necessidade que eles querem. Eu posso ter uma consultora que falou pra mim: Elisa, eu tô com um problema na coluna, eu preciso muito de uma mala de rodinha. Eu posso entender perfeitamente, ser super compreensiva, mas eu não preciso necessariamente corresponder aos desejos dela e simplesmente dar a mala para ela sem com que ela mereça. Será que o Bill tá trabalhando e fazendo por merecer aquilo ali? O Bill merece um aumento? Como que tá? Será que não tem pessoas que estão fazendo um papel muito maravilhoso, que merecem um destaque a mais do que o Bill, mereciam um aumento melhor, além dele, ou antes dele? Então, a gente precisa ser analista. Nós precisamos analisar os fatos. É o que a Mary Kay nos mostra. Que a gente tem que reverter sempre em algo muito positivo. Transformar esse não que a gente precisa falar para a pessoa
em motivação para ela fazer mais. E aí ela nos ensina 4 passos. O primeiro, ouça. Coloque o pedido dele em outras palavras. Nós não podemos ser arbitrários. O que vocês entendem por ser arbitrários? Eu quero que vocês me falem, o que é ser arbitrário? Alguém consegue me definir, me esclarecer o que é ser uma pessoa arbitrária? Quem fala? Vou esperar um pouquinho pra vocês digitarem. Bota no Google aí, pra quem não sabe. Então, isso aí. A gente não precisa falar a resposta na hora. A gente não precisa dar ordens. A gente pode pensar junto com a pessoa. Mostrar pra ela o caminho junto com ela. Construir essa resposta junto com ela. Tá? É exatamente, eu não preciso julgar. Segundo passo. Eu vou enumerar claramente os motivos porque o pedido dela não vai ser atendido. Por que eu não vou te atender? Por que eu vou te falar não? Outra coisa que a mulher tem o péssimo hábito, e vocês vão entender agora. Ela precisa dizer o que ela quer dizer. Ninguém é obrigado a adivinhar o que você quer. Tá? A gente tem o péssimo hábito de querer que o marido adivinhe o que a gente quer, que as consultoras adivinhem o que a gente quer. Você precisa dizer aquilo que você quer dizer. Se você quer dizer não, você diga não. Né? Então assim, ó, só pra vocês terem uma ideia de como a mulher é boba nesse aspecto. Às vezes tá lá o filho chorando no quarto, o marido assistindo futebol e você fazendo comida. E você tá escutando o menino chorar e você fazendo comida, se você sair a comida vai queimar. E tá lá, esperando que o marido tome uma decisão de ir buscar a criança que tá chorando. E aí você se irrita e fica brava porque ele não entendeu que era isso que você queria. Né? A gente joga pensando, você joga o negócio, você quer que a pessoa pesca. Então para com isso. Quer que ele vai buscar o menino? Fulano, pega o bebê fazendo favor, que ele tá chorando e eu tô com a panela no fogo. Né? Você não vai se irritar e ele vai fazer exatamente o que você quer. Com consultor e consultora é a mesma coisa. Se eu quero falar não, eu vou falar não de forma clara e objetiva. Sem desejar que ele entenda, né, ou que ele adivinhe quais são as minhas intenções ali. Isso gera confiança, gera respeito e é muito importante na nossa relação, tá? E outro ponto, sugerir soluções para que essa pessoa, para que esse colaborador atinja os objetivos que ele precisa. Ele precisa de mais dinheiro? Então, vamos sugerir para ele algumas coisas que ele pode conseguir para aumentar a renda dele? Eu posso ajudá-lo. Eu posso ser um facilitador nesse momento. E olha a resposta que a Mary Kay Ash daria para o Bill. Bill, sinto muito pela sua esposa, mas sabe, pode ser que ele esteja prestes a embarcar em uma nova carreira. Pode ser uma oportunidade para que ela descubra seus verdadeiros talentos. Deus não tem tempo de fazer Zé Ninguéms. Todos nós temos a capacidade de sermos grandes. Por que você não senta com ela hoje, conversa sobre o que ela gostaria de realizar? Meu Deus, tem que bater palma, né? Que resposta foi essa? Se eu fosse o Bill, eu ia ter vergonha agora. Não é? Então, vamos ser elegantes. Olha que resposta mais elegante. Não foi grosseira em nenhum momento. Ela fala que ela trabalhou numa empresa e que essa empresa tinha um relógio bem grandão, branco e preto, e que não tinha divisórias, todo mundo trabalhava um do lado do outro, né? E que exatamente 3 horas da tarde, o chefe chamava 5, 6 pessoas na sala e mandava todo mundo embora. Então, a hora que ia dando 3 horas da tarde, a empresa ficava em total silêncio, aquele clima de apreensão, aquela coisa ruim, né? E aí começava, se chamava fulano, voltava chorando, já catando as coisas para ir embora, você já sabia que aquela ali tinha sido mandada embora. Se foi 3 horas na sala do chefe, voltou e continuou a trabalhar porque estava tudo bem. Imagina você trabalhar sob um clima desse.
esperando dar 3 horas todo dia. Ai, meu Deus, minha cabeça vai rolar ou não? Que situação, não é? Que coisa ruim. E era sempre em gritos, para as pessoas escutarem. E ela odiava aquilo, né? Então, o seu papel como líder... contei a historinha só que eu lembrei, mas daqui a pouco vai voltar lá. Seu papel como líder é sim aconselhar, mostrar o caminho, mas caminhar é responsabilidade de cada um. Eu posso mostrar todos os caminhos que eu utilizei, por exemplo, para ganhar o carro cor-de-rosa, mas se você não trilhar, se você não fizer, eu vou gastar saliva à toa. Então você pode, como líder das meninas, dar sugestões de melhoria. Ó, você tá fazendo assim, se você fizer assado, eu acho que vai ficar muito melhor. Estabeleça junto com as pessoas prazos razoáveis para que elas possam ter até como parâmetro para desenvolver, que elas possam ter sucesso imediato. Então, quando a diretora de vocês pergunta para vocês assim, quem quer ser diretora? Então, vou perguntar, quem que aqui quer ser diretora? Quem quer? Quero saber. Será que tem alguém? Tô vendo que tem dica aqui. Muito bem, olha só, um monte de gente quer ser diretora, né? A próxima pergunta é, quando? Querer todo mundo quer, não é mesmo? Quem quer ganhar na Mega Sena? Eu, todo mundo quer. Tá jogando? Não, então. Ótimo, olha quantas pessoas aqui querendo ser. Não entendi, André, infelizmente. Mas... exatamente, as coisas precisam ser pensadas. Não é simplesmente, quem quer ser? Eu, vaquinha de presépio. Não, eu quero mesmo. Se eu quero, quando que eu quero? Eu preciso de uma data, eu preciso de um prazo. Então, quando a diretora fala pra você, quando, né? Vocês às vezes acham ruim. Ai, aí, tá me pressionando. Não, você precisa de prazo. Mary Kay Ash já ensinava a gente, ensinar vocês a ter prazo. O que você quer fazer até o final do ano? O que você quer ter conquistado? Né? Agora, se os seus esforços não derem certo, considere que foi o melhor, tanto para a pessoa quanto para a empresa, tá? Porque vocês podem ter certeza, se a pessoa fracassa, ela que sente mais desconforto com o fato, não somos nós. A gente fica muito triste às vezes por perder uma filhinha, mas tenham certeza absoluta que essa pessoa fica muito mais triste em ter fracassado. Pode ser que ela volte depois, né? Então a gente tem que planejar sim. Em resumo, muitas pessoas podem achar difícil seguir a regra de ouro nas empresas, né? Nesse mundo comercial, nesse mundo competitivo. Mas isso pode ser muito simples se a gente tiver 2 perguntas na nossa mente todas as vezes que a gente tiver dúvida. Na verdade, eu sempre costumo fazer o seguinte, quando eu tenho dúvida se eu posso ou não fazer, eu tenho certeza que eu não posso. É impressionante, né? O nosso cérebro já acusa. Porque quando você tem certeza que você pode, você faz, nem precisa pensar. Quando o seu cérebro te para, opa, será que eu posso? Então, pode ter certeza que grande parte das vezes você não pode, tá? Então, 2 perguntas que a Mary Kay Ash sugere que a gente sempre tenha em mente. Como eu posso resolver isso de acordo com a regra de ouro? Veio uma situação adversa? Essa é a primeira pergunta. Como que eu posso resolver isso de acordo com a regra de ouro? A segunda coisa é, o que a Mary Kay Ash faria se estivesse aqui? Vamos pensar com a cabeça da Mary Kay? Em pensar numa pessoa extremamente justa? O que a Mary Kay Ash faria se ela estivesse aqui? Então eu convido vocês durante essa semana, a colocarem mais entusiasticamente a regra de ouro na vida de vocês, para que vocês colham mais frutos. Acreditem, os frutos vão ser muito maiores a partir do momento que você colocar essa regra de ouro em ação. Vamos lá? Nós acabamos então as 2 primeiras introduções e o primeiro capítulo do The Mary Kay Way. Então, a semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai falar
sobre o nosso segundo capítulo, que eu vou deixar surpresa para vocês, para esperar vocês aqui. Meninas, uma noite abençoada, cheia de luz, que vocês possam refletir muito sobre o que foi dado hoje, tá bom? Beijo cor-de-rosa para vocês. Lindas! Um beijo! Tchau, tchau!